Sou Hector, estou aqui com minha equipe Breno e Diego. Somos do 7º semestre do Universidade de Fortaleza, Unifor. E hoje a gente vai mostrar e comparar para vocês 3 algoritmos muito usados em Machine Learning. O Random Forest, o KNN e o XGBoost. Se esses nomes parecem complicados, não se preocupe. Nossa proposta aqui é explicar tudo de forma bem simples, visual e sem fórmulas. Vamos lá. Nesse slide, podemos ver, temos que primeiro dar uma contextualizada antes de falar dos próprios algoritmos. O que é Machine Learning? Machine Learning é a capacidade de ensinar um computador a aprender com exemplos sem precisar programar manualmente todas as regras. Quando o Gmail separa e-mails e spam automaticamente, ele não tem alguém dizendo "Ei, isso é spam" o tempo todo. Ele aprendeu sozinho. O Netflix recomenda filmes, por exemplo, com base no que você assistiu. Câmeras desbloqueiam o celular reconhecendo seu rosto. Há milhares de exemplos e tudo isso é Machine Learning funcionando. Os 3 algoritmos que vamos ver seguem a mesma lógica. Recebem dados com respostas já conhecidas, aprendem os padrões e passam a prever respostas para dados novos. Isso se chama aprendizado supervisionado e pode ser usado para classificação como esse e-mail é spam ou não. Ou regressão, quando a resposta é um número como o preço de uma casa, por exemplo. Vamos começar por o árvore de decisão, Para entender o Random Forest, preciso explicar primeiro a base dele, que é a árvore. Vamos pensar assim como um fluxograma de perguntas e exatamente como a gente raciocina no dia a dia. Por exemplo, está nublado? Se sim, próxima pergunta, tem umidade alta? Se sim, a conclusão é que vai chover. Cada pergunta divide os dados em grupos menores, até chegar a uma resposta. É simples, intuitivo e fácil de visualizar. O problema é que uma árvore sozinha pode errar muito, especialmente se ela aprender demais os detalhes dos dados de treino e se não generalizar bem para situações novas, por exemplo. E aí que entra nosso Random Forest, que resolve esses problemas. O Random Forest resolve o problema da árvore única, criando centenas de árvores ao mesmo tempo, cada uma treinada com uma amostra diferente dos dados. Ou seja, seria como se a gente pegasse cada árvore independente, cria cada árvore independente e cada uma dessa árvore dá um palpite. Então faz uma soma e calcula a média para saber a previsão final desse palpite. Temos o exemplo aqui, Temos 5 árvores votando. As árvores 1 e 2 e 3 votam sim. As árvores 4 e 5 votam não. Aí a previsão final seria que por 3 votos a 2 a maioria ganha, que é o sim. É exatamente como consultar, por exemplo, 100 médicos diferentes e seguir a opinião da maioria. Muito mais confiável do que ouvir só um. 2 conceitos importantes aqui é o bagging, onde cada árvore treina com uma amostra aleatória dos dados, garantindo diversidade, e o filter importance, onde o algoritmo consegue te dizer quais variáveis foram mais importantes para as previsões. Muito útil para entender os dados. O Random Forest tem pontos fortes bem claros, É muito preciso, robusto, lida bem com dados ruidosos e com valores faltando, e ainda te mostram quais variáveis mais influenciam nos resultados. As limitações existem. Ele pode ser mais lento para treinar quando há muitas árvores, E é mais difícil de explicar do que uma árvore simples. Mas para a maioria dos projetos práticos, ele é uma escolha excelente. Eu diria, que para usar Random Forest quando tiver dados em formato de tabela como planilhas. E se precisar de uma solução mais sólida e confiável. Meu nome é Breno e eu vou falar sobre o KNN, K Nearest Neighbors, ou K Vizinhos Mais Próximos. Olha esse grid aqui. Os quadrados verdes são a classe A, os azuis são a classe B, e o quadrado laranja com interrogação é um ponto novo que o algoritmo precisa classificar. O KNN resolve isso de uma forma bem intuitiva. Ele olha para o K vizinho mais próximos desse ponto e vota. Se a maioria dos vizinhos é verde, o ponto novo é classificado como classe A. Nesse exemplo, com K igual a 3, 2 vizinhos são verdes e 1 é azul. Então a resposta é classe A. O interessante é que o KNN não tenta criar uma fórmula ou regra geral antes. Ele simplesmente guarda os exemplos que já conhece e quando chega um novo caso, procura os exemplos mais parecidos. Imagine um sistema que precisa classificar frutas. Se uma fruta nova tem características muito parecidas com maçãs já conhecidas, o algoritmo tende a classificá-la como maçã. Se ela estiver mais próxima de exemplos de laranja, ela será classificada como laranja. É exatamente o raciocínio que a gente usa
Quando é novo numa cidade e quer saber se um bairro é tranquilo, pergunta para os vizinhos mais próximos e segue a maioria. Por isso o KNN é considerado um dos algoritmos mais intuitivos do Machine Learning. Agora, uma pergunta natural é: como o KNN define o que é próximo? Ele usa a distância euclidiana, que é basicamente a linha reta entre dois pontos, como medir com uma régua. Quanto menor a distância entre dois exemplos, mais parecidos eles são para o algoritmo. Então, quando um novo dado chega, o KNN calcula a distância dele para todos os pontos do conjunto de treinamento e seleciona apenas os mais próximos. Um ponto importante é que nem todas as variáveis têm a mesma escala. Imagina que você tem idade e salário. A idade pode variar de 0 a 100, enquanto o salário pode variar de 1.000 a 50 mil reais. Como os números dos salários são muito maiores, ele acaba influenciando muito mais o cálculo da distância. Na prática, isso significa que o algoritmo pode praticamente ignorar a idade, mesmo que ela seja importante para o problema. Para evitar isso, usamos técnicas de normalização, que colocam todas as variáveis em escalas semelhantes. Outro aspecto importante é a escolha do valor de k. Quando usamos k igual a 1, o algoritmo olha apenas para o vizinho mais próximo. Isso pode gerar erros quando existe algum dado fora do padrão, chamado de ruído. Por outro lado, valores muito altos fazem o algoritmo considerar muitos vizinhos e podem deixar a classificação excessivamente genérica. Por isso, normalmente, buscamos um equilíbrio, e valores como 3 ou 5 costumam ser bons pontos de partida. Afinal, quando usar o KNN? O KNN tem vantagens claras, é simples, intuitivo e não precisa de uma fase de treinamento complexa. Isso faz dele um ótimo algoritmo para aprendizado e para entender os conceitos básicos de classificação. Outra vantagem é que ele consegue se adaptar facilmente a diferentes problemas, desde que tenhamos dados representados por características numéricas. Por outro lado, suas limitações aparecem quando o volume de dados cresce. Como ele precisa comparar o novo exemplo com todos os exemplos armazenados, o tempo de resposta aumenta bastante em bases muito grandes. Além disso, ele depende fortemente da qualidade dos dados. Dados mal normalizados ou com muito ruído podem prejudicar significativamente os resultados. Então podemos resumir da seguinte forma: o KNN é uma excelente escolha para problemas menores, para estudos acadêmicos e para quem está começando em Machine Learning. Ele ajuda a entender como funciona a classificação baseada em similaridade. Mas quando os conjuntos de dados ficam maiores e mais complexos, normalmente utilizamos modelos mais avançados. E é justamente sobre uma dessas abordagens que o Diego vai falar na sequência. Bom, meu nome é Diego e eu vou falar sobre o XGBoost, Extreme Gradient Boosting. Enquanto o Randall Forest cria várias árvores ao mesmo tempo e de forma independente, o XGBoost cria árvores em sequência. Olha esse diagrama. A árvore 1 comete um erro de 30%. A 2 é treinada especificamente para corrigir esse erro, caindo para 18%. A árvore 3 corrige o que restou, 9%. A árvore 4 afina ainda mais, 4%. Cada rodada, o modelo melhora focando exatamente no que está errando. Pensa num estudante que faz uma prova. Erra algumas questões, estuda só aquelas questões, faz outra prova, erra menos e repete isso várias vezes. O XGBoost aprende exatamente assim. O XGBoost se tornou um dos algoritmos mais famosos do mundo do Machine Learning. No Kaggle, a maior plataforma de competições de dados do mundo, ele dominou por anos, vencendo dezenas de desafios com dados reais. Olhando esse gráfico comparativo, você vê que o XGBoost tende a superar o Randall Forest e o KNN em acurácia em dados tabulares. E ele também tem uma vantagem prática muito legal. Consegue lidar com dados faltantes automaticamente, sem que você precise tratar isso antes. Grandes empresas como a Amazon, a Alibaba, Uber, usam exatamente o XGBoost em sistemas de produções reais. Ele é de longe o mais poderoso entre os três, mas isso vem com custo. Ele tem muito mais parâmetros para ajustar, o que exige mais experiência para extrair o melhor dele. E assim como o Randall Forest, é difícil de interpretar. Você não consegue olhar para o modelo e entender facilmente por que ele tomou determinada decisão. E atenção, mais poderoso não significa sempre a melhor escolha. Para aprender a lógica do Machine Learning,
O KNN é mais intuitivo. Para a maioria dos projetos práticos, o Random Forest já resolve muito bem. O XGBoost brilha quando você precisa do máximo desempenho possível, em competições, em projetos de alto impacto, em produção. Depois de vocês ouvirem, né, essas 3 explicações, né, de cada um deles, vamos fazer uma síntese comparando os 3. Olhando essa tabela, né, a gente vê, né, que temos vários critérios de cada um dos algoritmos. E cada um deu um resultado diferente. O KNN é interessante que ele vence na facilidade, e porque realmente é o mais simples de entender e de usar. Mas em velocidade de previsão, o Random Forest e o XGBoost ganham. O KNN fica lento em bases grandes. Em robustez a ruído, o Random Forest e o XGBoost lidam bem. O KNN sofre mais, por exemplo. E na interpretação, o KNN é mais intuitivo. O XGBoost fica o mais difícil de explicar. O mais importante, não existe o melhor algoritmo de forma absoluta. A escolha certa depende muito do tamanho dos dados, do problema que você está resolvendo e do nível de precisão que você precisa, por exemplo. A gente fez, né, um slide também para uma analogia, para entender melhor como funciona. A gente colocou, por exemplo, meios de transportes, né, para fixar as diferenças. A gente colocou o KNN porque é como uma bicicleta. Tu não precisa de uma carteira para dirigir uma bicicleta. Todo mundo consegue usar uma. Não precisa de burocracias. É a mais acessível. E para trajetos curtos é ótima, já que você não gasta nada. A gente colocou aqui Random Forest como se fosse um carro, já que é confiável, versátil, cobre a maioria das situações do dia a dia com segurança. E é o que a maioria das pessoas usa, por incrível que pareça. O XGBoost a gente colocou como se fosse um avião, né? Aqui o salto dele é superior aos outros dois. Por quê? Porque ele é extremamente rápido e eficiente para longas distâncias, mas precisa de um piloto bem treinado para operar ela. Ou seja, ele é muito complexo. Cada ferramenta tem seu lugar. É importante saber escolher bem o algoritmo para o problema certo. É exatamente isso que define um bom cientista de dados. Muito obrigado por escutar até aqui sobre essa pequena aula sobre os 3 algoritmos essenciais de Machine Learning, né, supervisionadas. Podemos dizer, né, resumidamente, que o KNN aprende pelos vizinhos, é simples e intuitivo. O XGBoost aprende corrigindo os próprios erros buscando a máxima performance. E o Random Forest combina centenas de árvores sem votação, robusto e confiável para a maioria dos projetos.